Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wach, nur das traute, hochheilige Paar. Golden Knabe in lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Então, bem, sejam bem-vindos a mais um podcast do Instituto Hugo de São Vítor, episódio 78, em clima de Natal. Na oitava de Natal? Na oitava de Natal. Isso. Agora é que é Natal. Por mais que isso tudo dá bom, Feliz Natal, as pessoas acham estranho, né? Depois do Natal, todo mundo tem que dar só Feliz Ano Novo. Não, tem que dar Feliz Natal a partir de 25, antes tu não pode dar, certo? É isso aí. E em clima de férias. Isso aí não existe. Mas nunca é férias no Instituto Hugo de São Vítor. E levem isso pra vida. Realmente nunca é férias aqui. Não, isso aí não tem. Então... Agora é CLT agora. Ah, não, CLT. A legislação trabalhista do México, ou seja, nenhuma, porque não tem. Claro que tem. Aqui é CLT pura. Purinha na veia. E com o patrocínio de Instituto Hugo de São Vítor e Escola Clássica. Não? Não, patrocínio da Escola Clássica da Sociedade Chesterton Brasil. E Sociedade Chesterton Brasil. O podcast do Instituto Hugo de São Vítor. Isso. Ah, claro. Mas não patrocina, né? Mas é que tu tem que dizer o slogan. Ah, qual era que era o slogan agora? Aprenda grego e latim na escola clássica. E Sociedade Chesterton Brasil, leia Chesterton. Leia Chesterton. Senão o pessoal não vai ler como aprender grego e latim. Com a gente temos hoje aqui, né, expulsamos o Eduardo e trouxemos o presidente. Expulsamos um presidente e trouxemos O outro. Eduardo tá lá na nossa fanbase maior, que é o Ceará. Um abraço, O Eduardo está no Ceará. Isso aí, trouxemos o Step. Tamo aí, ó. Que é isso? Jamais. Não falta. Jamais. Muito bom. Então é isso. E hoje o nosso tema é sectarismo. Sectarismo. Esse mesmo tema. Esse é o tema. Pô, é um tema leve pro fim de ano. Exato. Eu tenho Sem falar mesmo. aquela ceia da família tradicional brasileira, né? Tem que falar até Sectarismo. porque... Como é que se diz sectarismo em inglês? Seita, eles dizem cult. Sectarism. Eu acho que tem sectarism. Não, deve ter. Tem tudo. Tem né? todos. Pode ser qualquer coisa. Eles abraçam todas as palavras. Exato. Comprehensiveness. Muito bem. E, bom, mas é sectarismo, é seitas pedagógicas, na verdade. Seitas pedagógicas. Conheço várias. Mas, e aí que tá, né? Eu não sei o que é esse negócio de pedagogia, de educação. Eu tô aqui só para perguntar, tá? Eu sou só um professor de gramática, tá? Então eu ensino isso aí. Eu não sei se pedagogia, método, não sei o que. Eu vou lá e ensino. Perfeito. Então, o pessoal que vem até mim diz: olha, eu tô aprendendo, tô gostando e tal. Outros ficam quietos. Então, né? Até hoje não vem ninguém xingar, que eu saiba, né? O pessoal tá me poupando dos xingamentos, não sei. Então, Xingando pros outros. a gente vai lá e ensina o que nós sabemos. Da melhor maneira possível, apresentando numa ordem, do mais fácil ao mais difícil. Geralmente, se tinha que era assim, né? Hoje em dia eu não sei, né? Porque há muitas seitas por aí. Então, quando tu começa a criar a tua seita, tu tem que inventar uma moda, me parece, né? A moda sempre ajuda. Então, aí tu vai ter que inverter a ordem, vai ter que dizer que tu tem que começar do intermediário e vai pro difícil, depois tu vai pro fácil, ou alguma coisa assim, ou nem existe isso aí. Então, a minha pergunta é essa, eu já largo aí pro Magister, assim, olha, o que é da educação, pedagogia e por que e deve se formar seitas em torno disso? É normal, não é? Por que nós estamos falando disso? Embora... Não, porque a finalidade nunca é clara, né? Sempre quando a gente vai entrar numa discussão, o sujeito vai
dizer assim, olha, o seu método é ruim por causa disso. Normalmente ele vai se defender dizendo assim, não, mas o que eu quero com o meu método não é isso, mas aquilo outro. Né? Aí, meio engraçado. Eu não quero ensinar português, eu quero ensinar pensamento crítico. Eu quero ensinar ele a viver, a ser uma pessoa boa e mais inteligente. E isso é muito difícil, né? Por que tu ensinas desse jeito? Por que teu filho estuda na escola tal e coisa assim? Né? Se ele não sabe o básico, né? Por que tu continua... porque o foco lá não é esse. O foco é ele ser uma pessoa mais capaz, mais inteligente, mais virtuosa, mais não sei o que e tal. Ou seja, sofismo puro, né? O que o sofista sempre dizia, tá? Mas olha só, tu disse que ensinar o sujeito a falar, ele foi lá e perdeu o julgamento que ele entrou. E agora, não, mas é que eu não estava preocupado em ele ganhar julgamento, estava preocupado com que ele se encontrasse consigo mesmo e fizesse... Então, tudo isso aí, né? Olha só, quando a gente promete uma coisa na educação ou em qualquer outra atividade econômica, sendo a educação também uma atividade econômica, e é dessa que nós vamos falar, não vamos falar da educação que os pais devem aos filhos, nem nada disso, vamos falar se o sujeito vai ali e cobra para ensinar uma coisa que é algo totalmente legítimo, por favor, pague. Ou tu tem que entregar aquilo que tu prometeste e acabou. Se é um curso de matemática, não, mas o que eu vou aprender? Olha, vai fazer as 4 operações. Depois que eu terminar o curso eu vou saber fazer? Sim. E aí tu tem que entregar. Mas quanto tempo demora o curso? Bom, daí talvez dependa um pouco, depende do número de horas, né? Assim, não, tu vai fazer autoescola, vai aprender a dirigir. Não, mas eu não queria que ele aprendesse a dirigir, eu queria que ele se conscientizasse da relação entre homem e máquina. Imagina se o cara vai na autoescola, mas é que a maioria do pessoal aí, escola nova que está surgindo, né? Essa a pegada, assim, mas os teus alunos aí têm 18 anos na cara, não sabem nada de física aí. E aí, não, mas o importante não é saber física, o importante... mas não tem aula de física, o pai não está pagando e viu ali que vai ter um professor de física e coisa assim, como é que o cara não sabe nada? Né? Não pode isso. E aí o cara vem inventar, vem com essa historinha, não, porque o mais importante, eu também não sei se é o mais importante ou não. Não vou entrar aqui nessa questão. Na verdade eu sei, mas não quero entrar nessa questão. Eu quero entrar assim, quando o cara promete uma coisa, ele te entrega. Exato. Se ele faz um curso de inglês, o sujeito tem que saber inglês. Não, mas é que não era só para leitura, tá? Mas ele sabe ler? Não sabe. Então, mas em compensação ele tomou uma grande consciência da importância da cultura inglesa na construção do mundo ocidental, não sei o quê. Eu disse, dane-se. Dava para fazer isso em português. Falcatrua, né? O professor não falcatrua, tinha que ter ensinado o sujeito a pegar um livro e ler. Isso. E não o fez. E é assim com tudo. Ele não aprendeu aqui gramática, ortografia e tal, mas ele pelo menos, né, conscientizou-se que a linguagem é uma dos distintivos fundamentais da natureza humana, não sei o quê. Mentiroso, falcatrua, né? Eu acho que nem sofista fazia essas coisas. Né? Mas hoje em dia está cheio. E não é só gente da internet, não. Tem gente no presencial, na vida real, aí, enganando os outros com esse tipo de coisa. É verdade. Então é isso aí, hashtag sou de falar. Falei, tô leve. Vamos lá. Não, tá, entendi. Tu vai viver mudando a meta. Isso. Né? O curso era de línguas, mas ele não aprendeu a tal língua, que era curso de inglês. Mas ele não... Eu tinha um professor de canto, né? Aqui em Porto Alegre, e aí o pessoal disse assim uma vez dele, a aula dele é maravilhosa, ele foi fazer o aquecimento, né, vocalizar o coro ali, a gente ficou até sem voz pro ensaio. Poxa vida, aí. Oi? Ele nos exigiu tanto que a gente ficou sem voz e não conseguiu ensaiar. A gente treinou tanto que não conseguiu depois jogar o jogo. Exato. Pode dizer que tu ensina tu vai ensinar uma língua e não, mas ele aprendeu na verdade algo oculto, a estrutura oculta. Isso, a estrutura do pensamento, não sei o que. Mas cara, tu vendesse língua, tu não vendesse estrutura do pensamento. Faz um curso de estrutura do pensamento através da língua. Põe isso. Não põe, né? Por quê? Porque não vende, né? Então, isso, para com essa falcatrua. Exato. Até porque tem uma coisa também que me parece, né? Você vai olhar... Por exemplo, imaginamos que a gente quer trazer para o cara um conhecimento sobre a importância e estrutura da língua, certo? Aí eu quero fazer isso só de maneira teórica.
Se o cara não lê naquela língua original, nem tem como ter contato com aquilo que eu... E aí... Nem vou entrar nesse aspecto. E aí o cara... Aí tu te pergunta, né? Que de fato, que contato ele teve com a importância... vou pegar o inglês. O cara nunca teve experiência de conseguir sequer ensaiar uma leitura de um Shakespeare no original. Ou de um Harry Potter no original, que seja. E que consciência sobre a importância, o sentimento, ou a estrutura da língua inglesa que o cara tem. Tentei ler Salinger. Salinger em inglês. Muito ruim. Essa escolinha do Mark Twain, eu acho, assim, de escrever aquele estilo coloquial, assim. Exato, é insuportável, cara. Não leiam Salinger. Mark Twain, a história é muito boa. Eu gosto muito de Salinger. Eu acho que tinha que ser reescrito tudo, assim, mas eu não uma linguagem normal, literária. Para com essa... Isso é um fetiche, isso aí. Não, eu acho que não, mas o Apanhador no Campo Sem Teio para 16 anos não, pode ser que seja um bom livro, mas eu não consegui porque eu achei, eu cheguei mais na tese, eu disse, não é um bom livro. Para 16 anos, sim, mas pessoal, né? Se é bom, eu não sei. Eu gostei. Tu leste recentemente o Salinger? Eu li depois de adulto o Salinger. E eu li Fran and Zoe e li o Apanhador no Campo de Centeio. O que eu gostei, na verdade, no Salinger, apesar... Também tem aquela coisa, né? Tem um livro que tem um ritmo, uma escrita, que tu tolera ele ou não. Isso aí tem. Às vezes tem bons livros e que não é a tua. Naquele momento, não mas isso aí é coisa de literatura americana, né? O Hemingway, ele também tem isso aí, mas nem tanto, certo? Ele consegue jogar legal com isso. Assim. Ele não põe erro de concordância, nem nada assim. Ele não tem um erro, assim, né? Mesma coisa, quem gostava muito do Hemingway era o Ariano Suassuna. Era a única coisa que existia nos Estados Unidos que ele disse que poderia ser considerado cultura. Digno de nota. Digno de menção. Né? O Hemingway. Para Ariano Suassuna. Legal. Exato. O resto ele disse que nem existia os Estados Unidos, assim. O cara é tri. Cultura. Achei tri. Não, mas claro que tem razão. Mas... Achei tri. Não tô dando razão nem tirando, eu só acho eu acho que tem envergadura de um Ariano Suassuna pra afirmar isso, tá ligado? Eu acho muito legal. Não, eu não tenho envergadura, mas eu digo. Lamento, é isso aí mesmo. Não, é que me chama a atenção porque eu respeito também a tua... Não, mas é que o Ariano Suassuna é uma autoridade, ele é uma autoridade, né? Toda a obra dele toda, tanto poética quanto poesia, prosa e tal, é tudo muito coloquial, assim, mas não tem nenhum erro de português, ele não vai botar um erro de regência ali, porque o sujeito é simples e ele nunca teria dito isso na realidade. Não importa, por que não? Claro que sim. E a história aquela do Napoleão Mendes de Almeida, o pedreiro foi lá, eu só vou dar uma saída para ver uma obra para a semana que vem, parece que tem aqui perto, eles estão precisando de gente. Aí o cara volta e ele diz, então, conseguiste o trabalho? Ele diz, não havia vagas. E aí ele diz, desculpa, mas por que tu disseste que não havia e não tinha? Ele diz, não é porque não tinha, é porque não havia mesmo, estava escrito, não há vagas. Se tinha ou não tem, se tinha ou não tinha, eu não sei. Agora que não havia. Então, é óbvio que uma pessoa, a linguagem não é assim, certo? A linguagem não é assim, eu não preciso forçar isso aí para fazer uma boa literatura, na verdade mas enfim. Então, por que a gente falou do Salinger? A gente falou do Salinger por causa disso, por causa da questão dessa estrutura coloquial, né, que tem na... Uma boa pergunta, agora eu tô tentando achar que por aí tinha lembrar o que a gente falou do Salinger. Não, eu tava comentando que eu acho que para adolescente ele serve. Da leitura original. Ler da leitura original, e que daí quer dizer difícil, que você buscou ler o Salinger e desistiu da leitura porque tava uma coisa muito desagradável. A leitura do Salinger no original tá desagradável. Experiência ruim. Isso. Bad trip. Mas questão literária, a história tu nem chegasse a saber o que era. Eu vou dizer o que me marcou no Salinger muito rapidamente. Foi uma imagem. O que me marcou no Salinger, sobretudo, foi uma imagem que ele me deu. E pra mim, ajuda a resumir muito o sentimento de alguém estar em busca do seu lugar no mundo. Eu, como sou católico, tenho um conceito de vocação na minha cabeça, eu usaria aqueles sentimentos que ele expressou ali, tirando todo lado da literatura, os sentimentos que ele expressou para falar dessa inquietação.
A imagem do campo de centeio. A imagem do No campo de centro ali da centeio, história. que é uma imagem que Isso aí eu sei. Isso aí eu sei. Que ele disse que ele quer ser um apanhador no campo de centeio, fica na beira de um abismo, né? E aí as crianças brincam ali, e vão cair no abismo e ele vai... Ele vai apoiando e não deixa que elas caiam. Exato. Mas eu também não teria pra dizer assim, eu fico Não, essa perplexidade, mas como eu digo, é uma perplexidade adolescente. Tá, não, isso pode se estender para a vida de jovem adulto? Sim. Pode, mas é tipicamente assim. Depois o cara fecha essa parte aí da vida e vai para outras coisas. Né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, já que a gente está falando da pedagogia. Como é que eu entendo a pedagogia muito curto e grosso? É eu me dedicar a entender como é que eu posso ajudar cada vez mais os outros a aprenderem. Para mim, pedagogia é a ciência que se dedica a isso. Né? Como é que eu consigo saber cada vez melhor o jeito de ajudar os outros a aprenderem? Como é que eu ajudo as pessoas? Como é que eu, na posição de professor posso ajudar? Né? Eu, com um pensamento organizado, ajudo o outro a organizar seu pensamento. Esse é o negócio do cara, do pedagogo. E aí eu me pergunto, isso é uma coisa que sempre me interessou. Claro, antes o cara tá nessa prática docente, o cara sempre se interessa por isso. Aí eu me pergunto, eu sempre fico me questionando sobre a minha experiência com essas leituras. Hoje a gente pode chamar de infanto-juvenil. O pessoal hoje está com essa expressão jovem adulto. Sim. YA. Eu usei porque... Então, isso. Estou falando aí. Não, eu não tenho nada contra ela. Só para quem não está contextualizado com essa expressão, é o infanto-juvenil. Né? O cara está entrando na vida adulta, ensaia isso. Jovem adulto é do EJA. Eu me lembro sempre de colégio... E é um pouco um negócio, um pouco desse espírito, os 30 são os novos 20, né? Aquela questão da adolescência, da vintolescência. O problema é que se criam todos esses nomes e aí o pessoal acredita, né? É por isso que eu sou contra, mas aí eu uso porque... O cara não pode mais sair com 18 anos de casa, por exemplo. Não, o cara tem que ser com 30. Entendeu? Exato. Mas eu me pergunto quanto eu estou querendo resolver questões que eu deixei lá atrás... através dessas experiências, né, lendo histórias que são interessantes, de jovens que estão numa idade que eu já abandonei há uma década ou mais, ou quanto me interessa o jovem expresso ali como objeto da minha dedicação como educador. Né? Uhum. Às vezes eu me pergunto isso, assim, justamente essa coisa, eu não sei se tem um pouco isso assim, do cara, para ser um bom pedagogo, ele primeiro precisa admitir o processo dele e ter clareza das lacunas que ele tem. Eu acho que já dá até para terminar o podcast já, porque essa era a conclusão que eu queria. Por exemplo, tem um troço que é ruim, né? Dizer educação clássica. Infelizmente nós precisamos usar nesses termos assim, a coisa, sendo que seria melhor usar a educação. Tá? Só a educação, né? É muito melhor. Só a educação. Aí o cara não, a ideia, cara, é só usar a educação. Vamos falar de termos que complicam, né? Agora, assim, mas qual é a diferença, então, disso que chamamos de paideia, educação clássica, ou qualquer outra coisa, para o que existe por aí? Bom, há uma diferença. Um dos princípios fundamentais é que ninguém dá o que não tem. Eu já falei aqui no podcast várias vezes isso, eu falei em aula e parece que não entra na cabeça. O cara fala, eu digo isso, a primeira pergunta é assim, qual o melhor livro para eu usar com o meu filho, não sei o que. Se tu tens essa pergunta, tu não podes educar o teu filho, porque tu és um incompetente, tu não podes ensinar. Se eu te der um livro para tu ensinar o teu filho, certo? Tu não podes educá-lo, porque tu ainda não estudaste, tu não sabes o livro, tu perguntas uma coisa lá, qual a melhor forma de avaliar os meus alunos na escola, no super... Tu não podes dar aula na escola, porque nem avaliar tu sabe, certo? Então assim, ninguém dá o que não tem. Tudo na educação é só um transbordar da própria vida de estudos, da própria vida de cultura. Se eu não sou uma pessoa que estiver interessado totalmente no meu próprio desenvolvimento intelectual, espiritual, na minha erudição, nas minhas coisas, eu não serei um professor. Esquece os teus alunos. Foca na tua vida. E isso vai funcionar. E é isso que funciona. E comece a prestar atenção se os professores bons que vocês tiveram eram pessoas que estavam dedicadas, é o que eu digo, né, na educação infantil.
Educação infantil é um problemão. A professora, em vez de estar estudando, lendo, memorizando histórias para ela mesma, aprendendo a cantar direito, afinado, certo? Ou então não canta. Isso vale para todo mundo, pessoal. Um tempão fazendo coisinha de EVA e não sei o que, e montando isso e tal, e enfeitando a sala e pendurando no juntando tampinha. Estímulos isso, juntando pinha e certo. Um abraço para nossas professoras. Isso eu estou dizendo porque eu tenho muita esperança nessa. Mas a gente tem uma grande dedicação nisso. Tem uma grande dedicação. Isso é uma coisa aborrecida de fazer. Agora tu só vai fazer o seguinte, vai parar de fazer isso aí, e aí tu vai ler muitas histórias e aprender a contá-las de memória. E agora tu vai fazer um curso de teatro, um curso de música, e vai gastar todo o teu tempo com essas coisas. Para quê? Para poder usar na sala de aula? Não, para tu seres uma boa atriz, uma boa cantora, vai tu fazer pintura, vai tu fazer caligrafia. Todas essas coisas, mas tu tens que fazer isso contigo mesmo. E depois, isso vai transbordar, vai funcionar. Eu tenho absoluta certeza que vai funcionar. O EVA, eu não tenho certeza. Juntar pinha, tampinha, não sei o que e tal, essas coisas, eu não tenho certeza. Isso vale para a educação infantil, estou dizendo porque, como eu disse, eu tenho muita esperança, porque são gente dedicada. Gente dedicada. No ensino fundamental 1 e 2, o ensino médio, o cara não quer nem mais saber de nada. Para mim, as séries iniciais, professor de série inicial é elite da tropa. Exatamente. Carregadora de piano. Exatamente. Né? E bem, agora o que eu vou dizer? Se não houve o resto tudo, mas vocês usam tal livro na aula de história, na aula de matemática, na aula de não sei o que, qual material didático. Cara, o que vai fazer a coisa funcionar não é isso. É óbvio que eu vou usar o melhor livro na minha aula. Sabe por quê? Porque eu li os livros. E eu percebo em mim que aquele foi o livro com o qual eu mais aprendi, certo? E é por isso que eu uso. Acho que eu admiro muito o trabalho de ensino de história do Thomas Juliano e do Rafael Nogueira, por exemplo. Sabe quando eu usei um livro que eles indicaram? Nunca. Porque eu vou lá, leio os livros e tal, que eles indicam e coisas assim, eu digo, bom, mas eu aprendi mais lendo tal, outro e outro e outro e tal. E aí eu até comento na aula, não sei o que, mas eu uso aquele que funcionou para mim e que é o menos importante. O mais importante é o que eu faço com aquilo. Né? Ali, na presença dos alunos, por presença, a gente vai ensinando. Né? Então, assim, se tu tem dúvidas qual o livro que tu tens que usar para ensinar, qual o método, qual o melhor método para aprender matemática, certo? Para aprender uma coisa, qual o melhor método para ensinar, se tu tens essa dúvida, tu não podes. Tu não podes ensinar matemática. Mas, na verdade, o que está implícito aí é que o livro até quase que tanto faz. Se tiveres um livro ruim, mas fores um bom professor, tu vai fazer algo, sair dali, da aula. Sim. Tá, tudo bem, mas é que se o livro for ruim mesmo, tu não vai nem usar. Mas é que me exigem que eu use na escola, assim, eu digo, daí tudo bem, a escola está extremamente errada. Um abraço para o Josimar, que tem uma história muito boa nessa questão, mas abraço, não sei se ele ainda está trabalhando na mesma escola, então não vou dizer nada. Certo. Mas ele que Josimar é esse? Tem vários Josimar aí, né? Tem vários. Não me lembro nem se é Josimar, José Maria ou Josmar e tal, fica assim. Se você se sente abraçado, nosso abraço. Exatamente. Tá? Mas, bom, a escola exige que eu use tal livro, assim. Olha, eu dou dicas, certo? Dou dicas aqui para todo mundo. Eu dei dica, o Rodrigo, só quer explicada, tal, não sei o quê. Eu acho que ele usou. Usei. Usei. Sempre tá usando minha referência. Não leram tudo no Cial? Lemos, isso aí nós lemos no Cial, a gente leu todo de cabo a rabo comentado. Não, daí eu tinha lembrado mesmo. Mas era uma outra dinâmica. Era outra dinâmica. Trabalho, né? Mas também, assim, se a gente faz isso, né? E, enfim, essa é a função do coordenador pedagógico. O cara tem que estar aberto assim, olha, eu não vou usar a festa explicada porque eu vou usar o tal outro livro. Vou usar o UCAT, por exemplo. Beleza.
Por quê? Não, porque isso, eu acho que as leituras são mais curtas e tal, a gente tem mais dinâmica na sala e tal, eu trabalho melhor com isso. Tá bom? Certo? Tá bom? Tá ótimo. Agora, mas é que o festejado é o melhor, porque o fulano disse. Cara, olha, cara, não existe o melhor, cara. Não existe, pelo amor de Deus. E a pergunta é a seguinte, já que nós tocamos na questão da metodologia, isso também para mim, cara, vocês transformam isso... Método é a mesma coisa, cara. Método assim, tu só vai ensinar no método que tu aprendeste. Tu não pode, não é que eu estudei assim na faculdade, mas daí eu resolvi usar o outro método. Eu digo, tudo bem, mas tu conhece o método, tu te submeteste, né? Método é métodos, né? Inclusive é uma palavra feminina. A método. Então é a método, né? Seria que ser. Não, em português é o método. E então tu tem um caminho, tu tem que percorrer esse caminho para fazer. Tu tem que sentar ali e fazer tudo aquilo de novo. Mas isso aí, na etimologia não quer dizer o melhor caminho, métodos, etimologicamente falando no grego? Não, eu acho que é metarodos mesmo. É com um caminho. Certo? É um caminho. Não tem um caminho só para chegar em Roma. Não. São vários caminhos. Todos os caminhos. E todos levam a Roma. Se tu souber, se já tivesse chegado lá, tu vai por vários métodos, inclusive. Exatamente. Mas fulano mas o melhor é um que mau professor. Normalmente isso é dito de caras que ensinaram muito bem as coisas. Se ele fosse tão mau professor assim, tu nem terias aprendido nada e nem terias percebido que ele é um mau professor. Quando tu chegas assim, não, o cara é um bom engenheiro, mas ele é um mau professor. Se tu chegasse a essa conclusão, porque tu entendesse tanto de engenharia na aula dele, que tu chegas a essa conclusão. Ele poderia melhorar um pouquinho a dinâmica da coisa. Ele era chato, talvez. Exato, ou porque ele era chato, né? A aula bons professores muitas vezes são chatos. Porque tem coisas também, que daí entra a questão do que você considera evidente, eu entendo. O cara tá lá propondo dar uma aula. Se a aula dele realmente é uma aula que a maioria das pessoas tem dificuldade de aprender com ela, a maneira de aprender com ele não é através da aula, né? Então, nesse sentido pode ser. Agora, se ele é um bom engenheiro, se ele é um bom qualquer coisa, aí entra a personalidade do sujeito, e aí esse cara é um cara que tu aprende com ele observando o fazer dele, né? Opa! Mas é justamente isso que é a educação, certo? Pô. Olha só, por que eu quero buscar um professor? Porque ele é alguma coisa. Isso. Ele é alguém. Ele é isso. E eu quero ser alguém também. E eu quero que ele fique sendo alguém na minha frente para eu ver como que alguém age. Perfeito. Certo? Isso aí tu aplica para tudo. Se ele é um músico, tá? Eu quero que ele seja músico na minha frente para eu ver como ser músico. E eu fico olhando, imitando, aí eu viro músico. Se ele é um bom latinista, eu fico olhando ele ser latinista na minha frente, e ele faz aquilo em voz alta, coisa que ele poderia fazer só mentalmente, mas ele faz aquilo em voz alta, e aí eu me torno um latinista. E é assim, e ele é um poeta, eu digo assim, como é que faz, né? Tanto eu, quando ensino poesia aqui quanto o Mário, já vi que o Mário faz a mesma coisa também. A gente vai ali e na hora escreve um negócio e começa a dizer, quer ver como se escreve poesia? Tem que fazer assim, tá aqui um poema que eu escrevi, aí façam igual. Não, tu tem que fazer ali na hora, né? Tu tem que fazer análise sintática, tu faz na hora. Dá uma frase aí. Sabe, faz ao vivo. Dá uma frase, aí tu faz ao vivo, aí tu vai escrever isso ser um analista sintático. Mas qual a diferença? O professor ele já é, e o que ele sabe fazer que é a tal pedagogia? Ele sabe quebrar aquilo que ele é e mostrar que esse aqui é o primeiro pedaço que tu vai ter que aprender. O primeiro pedacinho do que eu sou é isso aqui, ó. Pega esse primeiro pedaço. Claro. Mas mesmo assim ele tá por inteiro ali. Claro, ele tá. Agora, e de resto do nosso método, não sei o que, todas essas coisas assim, isso não é o que define mas é isso aí. Se a educação é católica ou mas por quê? E tal, porque isso é uma coisa que católico... O católico é muito assim, qual que é o melhor método? Por que ele tem isso? Porque
tem o ranço escolástico ainda, né? Todo católico que se converte assim, agora eu vou ser católico mesmo, ele descobre a escolástica e acha que aquilo ali é o suprassumo de tudo. É revelação. É. Parece como se a escolástico e a revelação fosse sinônimo. Não, porque existe uma resposta para tudo. E na escolástica existe o métodozinho da escolástica. Isso. Né? Lógica formal, não sei o quê. Eles acham que tudo é assim. Estava ali junto com o Santo Tomás, trabalhando no mesmo lugar e tal, tiveram. Sim. Eles têm o mesmo, né? Não. E tu já viu alguém dizendo assim que eles não gostavam um do outro, ou que brigavam, ou que os alunos preferiam um ou ao outro? Ele não tem absolutamente nada a ver com o outro, certo? Nada a ver mesmo. Saiu o professor meu me lembrava no semestre passado. E aí depois vem o Dan Scott, que é franciscano. Tá? E isso, em relação a São Boaventura. Exatamente. Ele segue o método São Boaventura? Não, ele segue o São Tomás. Exato. A rigores ainda maior. Exatamente, é mais insuportável aquele troço ali. E aí tu pensa que o problema tá muito provavelmente no sujeito. Não, no método. Mas aí tá, e tem o ranço esse. Olha, o único método é o método de São Tomás, que é a lógica formal. Esse é o único método de ensinar tudo, é o melhor método. Mas isso aí tudo bem. Agora, quem é que sabe fazer isso hoje no Brasil? Não, Sidney Silveira. Entendeu? Mas tem aí entra de novo o problema da formação da personalidade. Isso que eu acho hoje o dado mais preocupante para é o que o sujeito tem que se preocupar. Se eu sou professor, eu tenho que estar constantemente formando a minha personalidade. Uma cese que se assume, né? A essa personalidade e vai acontecer. É só isso. Só que o cara não, ele está preocupado em dar aula, em preparar aula, em saber qual é o melhor livro que ele tem que ler para poder usar na aula e não qual é o melhor livro que ele tem que ler para ele ser ele mesmo. Isso. Certo? Até eu diria. Eu leio as coisas que eu procuro depois para dar aula, certo? Mas, sinceramente, 10% do meu tempo de estudo, 20% às vezes, quando estou muito preocupado com essas coisas. Agora o resto todo, mas eu estou ensinando, agora vai ter aula de literatura grega aqui. Né? E eu dei uma pegada essa semana e estava relendo algumas coisas e tal para refrescar aquele negócio assim. Só que o meu grande interesse no momento, certo? É classicismo do século XVIII ali da França. Eu quero saber de Jacques Louis David atualmente. Jacques Louis David. Certo? É o cara da pintura aquela famosa da Revolução Francesa. Do Napoleão, o julgamento dos Horácios. Demais, esse cara tá aqui. Não, pra mim é melhor. Eu não sei, cara. Depois a gente conversa, certo? Mas acabou o Michelangelo, acabou a arte, não sei. Sim. Eu só sei que eu acho muito bom e toda a biografia da vida. Aí vamos a sério. Técnica e comentários assim e tal. É isso aí. Certo? Então, assim, mais semana, né, mês que vem tem o curso aqui de grego e eu vou dar o de literatura também, tá? Deixa eu refrescar aqui, deixa eu me organizar, deixa eu me concentrar, essas coisas assim, todas, né? Agora, o que vai fazer com que o curso seja bom ou não é que eu esteja, agora, nesse momento, formando a minha personalidade. Esse é o momento de estudar Jacques David, certo? Isso eu acho que é uma coisa que vale a pena lembrar o pessoal. Eu não gosto de falar da prática do ensino como vocação no sentido que alguns querem, porque daí começam a achar que as pessoas têm que fazer a coisa de graça ou a preço de banana, né? Então, assim, mas se você se vê por qualquer motivo, tem pessoas que não têm esse ofício, tudo bem, eu acho que todo mundo que casou e tem filhos tem esse ofício. E aí é esse cara mesmo que tem. Isso acho que vai tocar todo mundo. É a mesma coisa. Eu acho que daí, isso que eu vou comentar agora, acho que toca todo mundo que tem algum ofício de ensinar. Que é isso. No momento que eu entendo que eu tenho, né, por dever ensinar alguém, filho, enteado, afilhado, aluno, sei lá o quê, você precisa entender que de alguma forma, a providência chamou você para essa função. E isso demanda um compromisso com uma ascese. O que é uma ascese? Um esforço pessoal de melhoria constante. E aí tem uma coisa, a gente já falou de Santo Tomás, e Santo Tomás é um cara que ele é conhecido também pela questão da sua pureza. As pessoas associam só a questão da pureza relacionada
a virtude da castidade, que é o reto ordenamento da faculdade sexual. Mas não é só isso. Isso é o elemento físico que facilita, né, a humildade, porque sempre quando o cara quer levar dele avante na comida, na bebida, no descanso, se cria nele uma soberba, que diz que ele tem que ter tudo que ele quer na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Quando ele se retrai nesses campos de maneira honesta, sem escrúpulos e sem paranoia, tá? Ele abre o caminho para a humildade diante da verdade. São Tomás é o cara que tem até a famosa anedota da vaca que voa, né? Exato. Aí que ele vai dizer assim, olha, o cara briga com ele, Frei, tem uma vaca voando. Aí ele vai lá na janela e vai olhar, não vê a vaca, e as pessoas estão dele, e pô, mas tu acreditou nisso? O grande Tomás acreditou nisso. Ele diz, eu prefiro acreditar que uma vaca voa do que um monte de mente. Alguém vai dizer isso é ingenuidade. Não, São Tomás tinha muita prudência, porque se fosse uma questão de calcular a maldade dos outros em matéria grave, ele não teria feito isso. Mas como era uma matéria boba, ele fez isso não só para dar exemplo para os outros, mas porque a tendência natural da verdade reta é essa, considerar que a princípio as pessoas são boas até que se prove o contrário. Essa admissão da verdade simples na minha vida, ela é a primeira coisa que eu recomendaria para qualquer um que nos ouve hoje que quer melhorar a sua vida, como quem aprende ou como quem ensina. Cara, para pensar um pouco. Quais são as coisas no teu dia a dia, quais são as coisas na tua personalidade, quais são as coisas nas tuas práticas ou dos vícios que tu percebe que te impedem de começar a sério esse caminho de melhoria pessoal. E a primeira coisa é se perguntar qual é o livro, qual é o mestre, qual é o curso online, né? Vai fazer isso aqui. Escola clássica, Sociedade Extra do Brasil. E tá aí, ó, são esses dois, tá? Depois desse processo de investir, vai lá. Mas a primeira coisa é pensar investigar, assim, você vai ver. A primeira coisa é assim, cara, vamos melhorar esse negócio. Não tem problema nenhum você se determinar em escolher um curso, começar. A Escola Clássica está aí, né, dando resultados já há bastante tempo. Aqui na Sociedade Extra do Brasil a gente se esforça também para ajudar o pessoal e tudo mais. Então você pode tocar os seus estudos junto com isso, mas tenha na base essa ideia de que, cara, eu preciso melhorar pessoalmente nas coisas que eu já percebo que eu tenho que melhorar. Não, mas o pessoal não quer isso, Rodrigo. O pessoal Porque quer fazer parte do grupo seleto, do grupo eleito. Tá? Então, assim, eles não querem melhorar. Faz parte do grupo eleito. Cara, tu existe. Tu não precisava existir. Espermatozoide entre Deus te os 2 trouxe do bilhões. nada pro centro. Mais eleição que isso. Poxa vida. Não, mas não basta. Ele quer fazer parte do grupo que... Olha, esses aqui são os escolhidos. Eles receberam uma unção, tá? Eles são os escolhidos, receberam uma unção, eles detêm um conhecimento que os outros não detêm. E aí, tipo, olha só, eu preciso aprender gramática, eu não sei nada de gramática. O cara não vai procurar... Vamos procurar aqui uma escola na internet, uma escola na minha cidade, em que eu vejo que os caras sabem gramática. Porque ele não quer partir do princípio óbvio que é, olha, pelos frutos os conhecereis. Exato. Se os caras ali naquela página escrevem direitinho, eles sabem gramática. Opa, boa. A não ser que seja o chat GPT hoje em dia. Né? Mas aí tem um estilo chat GPTiano que... Denuncia já. Se tu tiver um pouquinho de treino literário, tu percebe que é o chat GPT falando. No estilo do Mário Carboneiro, o chat GPT já sabe fazer isso aí. Não, não sabe quem eu sou. Já foi testado. Instituto Hugo de São Vitor. Aí então, publica no teu nome. Não, a gente testou isso aí, não dá. Não rola. Não, e aí um dia o Google, eu conheço a inteligência artificial do Google e tal, não sei, eu entrei ali. Perguntei que dia é hoje, ele falou nada totalmente errado, assim. Que dia é hoje? Que é aquela piada, né? O cara não sabe o que é dia de noite. O cara sabe nem que dia é hoje do calendário. Mas olha só, o cara tem que aprender gramática. Ele sabe que tem que aprender gramática, mas ele não quer o professor de gramática, ele quer o professor iluminado, o professor que foi ungido, ele quer a patota certa. Aí não dá, cara. Só precisa aprender gramática. Aí, eu quero o método certinho aqui do Tomás de Aquino. Cara, primeiro tem que aprender gramática, tá? Porque senão... O pessoal não quer passar por não tem como chegar na lógica. Eles só querem as ideias, eles querem um sommelier de ideias ali. Eles querem um sommelier de ideias. Quantos seguidores tem no Instagram? Pra repetir. 50 mil? Do Instituto? 52 mil. 52 mil, tá? 2 mil aí... Pode ser, eu estou sendo muito otimista que isso não nos possa estudar e levar as coisas a sério. Os outros todos não estão, certo?
Todos. Bom, é isso. Um abraço. Mas estejam. Mas se Olha só. Mas se 2 mil com constância continuarem buscando essa melhoria, É ótimo. galera, a gente melhora. Você tem ideia de quanto dá pra melhorar as coisas, né? Tá, mas olha só, de novo, cara, tu tem que procurar os professores que sabem a matéria, que tu Isso. precisas aprender. Exato. E a matéria que tu precisa aprender não é emitir opiniões. Independente da Exato. religião, Mas não é assim. As pessoas ou não independente precisam da aprender pessoa que gramática. você Tu pega um professor, alguém que diz assim, eu ensino gramática, e que seja católico, ou que seja Aí vem um outro direitista, problema. ou esquerdista. aí já ralou, começa a focar nos absurdos, Isso, assim, já rolou, umas aí já coisas, deu errado. Certo? Eu disse, cara, não. Cara, não. Cara, não. Cara, até porque, assim, ó, tu tá querendo aprender com um cara que é gramática, tu não tá querendo aprender com um cara filosofia moral, tu tá querendo aprender com um cara teoria política. Não, exato. Se Se tu tu tem vai uma morar coisa- com o sujeito, e uma vez me Isso, disseram, é. não, mas na rádio você estudou dizer que o professor tem que ser alguém íntegro, eu não sei o que. Eu disse, cara, mas é porque ele não era só um professor. Cara, ele tava formando clérigo. Ia ser o cara dele na rádio estudou, ele era o cara que ia viver contigo ali, ele ia ser isso aí. Isso, é claro. Fora que o aluno não via a família o ano todo, né? Exato. Isso. Exato. Ele Aquele cara ia virar a família dele. Agora, uma vez por semana, durante Isso. 2 horas, tu não pode botar um cara que é meio esquisito nas opiniões religiosas, políticas e tal, mas ele é um baita de um professor de Mas ele matemática. nem vai entrar no Respira. médico depois, não vai nem falar do Não, nem vai dar tempo, ele respira matemática e o cara ali ele é cheio de é isso que eu quero. Só que Isso daí eu ele quero vai fazer, lá no aprender Facebook. tudo que precisa desse sujeito. Ele vai no Facebook do cara e diz, olha ali, ele postou É? o Lula livre. Não dá, não sabe ensinar matemática. E Exato. não, esse sujeito é ou esquisito porque ele é burro. ou chamou o Bolsonaro de mito, também não dá pra Ou se ele não é católico é porque não sei o quê. Ou exato, ou o cara é bolsonaro. Cara, não é assim que as coisas funcionam. Certo? Conheço mais pessoas, parece que é isso que está aprendendo. Isso. Olha, eu conheço muita gente esquerdista, ateu, não sei o quê, e o cara tem diversas qualidades, certo? Que eu gostaria de ter. E eu espero que eles me ensinem. Eu espero estar na presença deles para que eles me ensinem, bem egoisticamente mesmo, Claro. assim, certo? Não dá pra melhor Se Deus quiser que eu não atrapalhe na sua conversão e que eu seja um instrumento apostólico para aquele sujeito, ótimo também, certo? Mas eu vou lá pelo egoísmo mesmo. Olha, eu quero conviver contigo porque tu sabe muito disso aqui, porque tu tem essa e essa qualidade intelectual, seja lá o que for, né? Dessa cultura e tal, e eu quero conviver contigo, certo? Se tu botou Lula livre, se fez não sei o quê, dane-se, certo? Agora, isso que nós estamos dizendo aqui, ó, é o único lugar do Brasil onde isso é dito, certo? O único lugar do Brasil, não existe ninguém que encare as coisas assim. Todo mundo vai encarar com sectarismo, que é e achando que se eu quero aprender gramática, eu preciso de um professor de gramática que concorde com as misérias religiosas, políticas, não sei o quê, e essa coisa. Cara, no Brasil já tem Sendo pouca que gente. isso é o cara que pega o Napoleão Hill, que era ateu, anticlerical, escreveu até livros falando mal da igreja, isso, viu? Né? Não se placa, depois que ele descobre isso, Que coisa. ele já não estuda mais, né? Bem que eu não gostava mesmo. Exato, eu não gostava. Por isso que eu não aprendi. Porque... Não vou precisar nem estudar. Já tentei 10 vezes começar o curso de É por isso que eu não consigo. É por isso que eu não consigo, mulher e eu. Aí eu mando ele o que é flexão, eu não sei responder. Olha, eu consigo, faço. A graça de É porque ele personagem. colocou no capítulo 2 essa pergunta e estava errado, porque ele era teu. claro, Porque ele teria colocado no capítulo 7, certo? Que era o 8º, no 9º. Caramba. Aí tu começa, assim. Na verdade. E tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu acho que tem que se restaurar, é que muito da educação acontece na amizade, que é uma paixão natural no ser humano entre pessoas. Mas a amizade é uma coisa muito simples aí pro pessoal. É só item velho e item nova. Não. E não é isso. Não certo? é. Ninguém entendeu nada. Não Primeiro que isso não é São Tomás, certo? Isso aí já está no Cícero. Claro. Segundo que o Cícero diz isso e depois ele explica que esse não é o início de uma amizade, esse é o fim. Fim, certo? claro. Esse é o fim que talvez nunca seja atingido. Exato. E as amizades começam do total desacordo, às vezes, com as coisas e tudo isso, né? Mas com
amor, com caridade, certo? E com todas essas coisas, e estava indo lá e realmente travando ali e se harmonizando aquela relação ali, e aí pode ser que esse seja o fim. Então assim, ó, todo mundo falar aí de velho e de novo não entendeu nada, essa aí não é de São Tomás, isso aí é do Cícero e é o fim, e o São Tomás concordava com o Cícero, vai ler direito. O negócio e para com essa cachaça. Aí pega assim, faz aqueles grupos de famílias, certo? Todo mundo está sendo falso ali, tá? Porque, nossa, aí vai todo mundo bem vestido, não sei o quê, e papapá, e depois assim, tira aquela foto, né, no gramado das crianças ali, assim, todas cheirosinhas e tal, tiram aquelas fotos e depois idem velho e idem nova, não sei o quê, meu Deus do céu, eu nunca ouvi desses troços aí. Cara, e tem uma coisa que eu percebo. Ou me convide pra vocês verem o que meus filhos criaram. Cara, sabe que eu tava lembrando agora? Eu tava lembrando de um encontro de família, que a gente tava, né, o Cliston estava e outros amigos. Teve uma hora que a brincadeira da gurizada foi fazer um buraco de lama. E tava chovendo. Eu gosto, não. Tava chovendo. Não é nada, tem que limpar, tem que fazer um troço assim. Agora, o candidato tava ali fumando, ali, conversando com o pessoal e tal, bem tranquilo. Cara, eu não vou lá, deixa eu dizer. Não, eu ia passando todos os pais trabalhando, cara, depois eu vou limpar ele, depois eu boto que limpar nada, já vai subir, Cara, mas sabe que tem uma coisa, isso é importante, até quem nos vê pode estar passando pela seguinte perplexidade. Você vai começar a perceber que tem algumas pessoas que são suas correligionárias, vários elementos de ideais. Você quer associação e tal. Exato. Mas isso aí é amizade correligionária. Então, mas é que eu quero chegar nesse ponto. Você conhece nosso alemão, assim, e tal, a gente não é alemão. Eles não somos. Conheceu o Tereschi. Mas o ponto é o seguinte, você vai estar às vezes com alguns dos seus correligionários, no campo da sua crença religiosa, política e tudo mais, e você vai perceber que tem uma inclinação menor para a amizade com eles do que com outras pessoas que discordam até em elementos fundamentais. É muito chato essas amizades aí. E vocês não devem, e coisas que vocês não devem negociar. Rodrigo, mas o que me atraiu então naquela personalidade que discorda tanto? A personalidade. A gente se relaciona com pessoas, não com ideias. A gente ama pessoas, né? E o bem que Deus revela nessas pessoas, não ideias abstratas. A gente ama as ideias que vão tornar aquelas pessoas melhores e mais amáveis. Era pelo menos por isso que a gente deveria amar essas ideias. Quando você fala para um amigo que ele deve mudar em vista de algum elemento que você acredita que é certo e ele está equivocado, você tem que manifestar para ele, e isso tem que ser verdade, que tu não está defendendo um clube, tu está defendendo ele, porque você gosta dele. Se não está isso na jogada, muito provavelmente ou você não vai conseguir convencer esse seu amigo, ou então você vai convencê-lo para uma convicção que talvez o leve até uma piora de personalidade ao invés de uma melhor. Que não está num fundamento humano isso. Esse que é o problema. O fundamento humano é esse negócio. Eu, por exemplo, me lembro de um dos meus melhores amigos na universidade era um ateu, né? Eu sou crente, acredito em Deus, sou católico. Nem tinha reparado. Né? E aí, assim, como católico, mas por quê? Porque, cara, era uma personalidade sensacional. Era um cara leal, era um cara que quando todo mundo aconteceu lá uma situação ruim com uma colega, ele e eu fomos uma das únicas pessoas que, cara, não vamos falar disso porque a coisa já é ruim o suficiente, né? Então, coitada da moça aí, aconteceu um problema, então deixa pra lá. E que ouvia com uma atenção respeitosa e com uma discordância quase completa todas as minhas ideias religiosas, mas perguntava o que eu acreditava, porque ele não estava nem aí pro cristianismo. Ou pelo menos não estava tanto aí para o cristianismo, mas ele estava aí para mim. Ele estava interessado em saber quem era o Rodrigo, porque o Rodrigo era amigo dele. E por isso ele perguntava do cristianismo para o Rodrigo, porque ele sabia que aquilo era importante para mim. Né? Então, isso para mim está na realidade. E aí, nessa questão da convivência com as pessoas, a gente vai aprendendo, e elas vão aprendendo conosco. Né? Eu acho que, para terminar e fazer uma propaganda, um marketing, né? Era tudo para conduzir. Gatilhão. Eu acho que o Rodrigo tem que falar agora nos últimos minutos sobre a amizade do Chesterton com o Bernard Shaw.
E é isso aí, cara. e ver o quanto não é. Olha, socialismo fabiano e distributismo. Eu acho que ele era muito mais amigo do Shaw do que do Belloc, por exemplo. Por exemplo. Que era muito chato. Exatamente. Pô, O Belloc parecia um cara muito chato. Eles têm, é que tem católico que é legal, tipo Chesterton. Tem católico que é um pé no saco. Tem católico, Tem católico, né? tem católico. Parece ser uma pessoa, pô, excelente, Exato. assim, né? E tal. E aí tinha sectarismo, né? Mas acreditava só em porcaria, só em merda. Isso, Mas era um cara muito... Certo? Pô, o cara é muito legal. No mas só gerada acreditava em forte, porcaria. assim. Mas, cara, da personalidade do Chesterton nessa questão da amizade, tu percebia isso, né? A primeira coisa que eu acho que dá pra pontuar e que vale a pena... Porque a gente tava falando agora de se aproximar de gente melhor e que pode nos ajudar, porque eu quero aprender como ser um católico, primeiramente, um católico com ideias claras, ideias intransigíveis naquilo que não pode transigir, ou seja, não pode negociar, mas aberto a dialogar e a amizade com todos, tanto quanto é possível. Porque a amizade é sempre uma via de mão dupla. Eu posso amar alguém que me odeia, mas eu não posso ser amigo de alguém que me odeia, porque a amizade é uma coisa de mão dupla. E tu via que no Chesterton, primeiramente, ele é um cara que as leituras entraram na vida dele, e entraram na vida dele de maneira natural, como parte da educação e da convivência com o pai dele. E isso eu tenho a impressão que causou nele um profundo interesse pela pessoa humana, e por ele em particular, e depois pelos outros. E aí nisso, toda vez que ele via um ser humano errando ou acertando, mas se debruçando sobre a questão do que é o homem, do que é a história, e nisso tem Bernard Shaw, nisso tem H.G. Wells, H.G. Wells que escreveu uma história muito interessante, universal, até a gente estava conversando há pouco tempo, né, o Clístenes e eu. Talentosíssimo, prosador. Isso, nossa. Então, o Chesterton vai escrever como resposta ao Wells, né, o que o C.S. Lewis, que é um grande... E isso que é meio triste, né? Porque o Lewis, ele quando era ateu, ele dizia assim, cara, a minha perplexidade era essa. Para mim, os crentes, os cristãos estavam errados, mas todos os não cristãos eram os chatos. Isso que é curioso. O Lewis fez a experiência de cristãos que eram pessoas que ele admirava. E o Lewis vai dizer que esse livro... Naquela época. Tem um fenômeno aí. Ele disse agora. E aí ele vai dizer que esse é o livro mais contundente de apologética cristã que ele viu, ou que mais tocou nele, que é O Homem Eterno, que é, na verdade, o Chesterton respondendo porque a visão de história do Wells, na questão da antropologia, não na questão do acerto das datas, ou da questão do conteúdo, ou da beleza do estilo. Ele não criticou nada disso. O que ele criticou é essa visão, de que o homem é um mero animal e de que Cristo é um mero homem. Tá? Mas isso só pode ser interessante nesse nível, mesmo para um ateu, porque foi escrito por um cara muito aberto a conversar com todos e responder. Que foi lá e leu o livro do outro. Ele leu o livro do outro, exatamente. Ele lia as coisas. O Chesterton é um cara que ele foi capaz de ler, por exemplo, sobre Santo Tomás, o que era necessário escrever a biografia que os grandes tomistas queriam ter escrito. Então ele é um cara que se dava com Shaw, com Wells, com outras figuras da Sociedade Fabiana. O irmão dele chegou a fazer parte da Sociedade Fabiana durante um tempo. Para quem não sabe o que é a Sociedade Fabiana, na verdade ele é uma visão do socialismo onde as mudanças vão acontecer cultural, socialmente, de maneira gradual. A gente quase pode dizer que o desdobramento da Sociedade Fabiana é hoje o atual trabalhismo inglês. Isso, né? Então, por aí, a gênese do trabalhismo, aí, a gente poderia dizer. Só que, por exemplo, tem gente que gosta muito da Edith Nesbit, certo? Que é uma autora de livros infantis que está metida até o lugar com milhos da Sociedade Fabiana. E que escreve umas histórias para crianças muito legais mesmo. Tá? Só que aí uma coisa também para esclarecer o que é interessante. Aí alguns podem estar com o pé atrás. Dizer assim, mas poxa, ele não tinha bons amigos católicos que estranham? Claro que sim, pessoal. Claro que você vai ter amizades que te permitem aprofundar todos esses esquemas, certo? Da questão da convicção religiosa, política, esportiva, clube que tu torce, aquela coisa toda. Só que você tem que ser o cara que progride tanto quanto pode. Então, eu creio que, por exemplo, a amizade que ele tinha com o padre John O'Connor, que é quem inspira ele para fazer o padre Brown, tinha uma gradação que não era a mesma com o Shaw. Mas ele era amigo tanto quanto o Shaw permitia, tanto quanto o padre John O'Connor permitia. Né? E a amizade dele não tinha condições.
Ele não estava dizendo, não, eu posso ser assim, ó, se eu tiver o padre John Connor, para favorecer o padre John Connor que é cristão, eu posso ser meio desleal ou faltar com caridade com um choque é padre. Não, isso não existe. A nossa amizade não pode ser condicionada, até porque Deus faz o seu sol nascer sobre Eu acho que ele tinha que ser mais caridoso com o show. Com certeza. É o mínimo, né? E uma coisa que eu acho muito interessante, o Chesterton sempre entendeu a franqueza com bom humor. Porque assim, ele podia passar 2 horas discordando de ti e detonar tuas ideias. E ele não teria nenhum problema em sair abraçado contigo para tomar uma cerveja do pub do outro lado da rua. Comer 2 bolos de chocolate. Exato, numa sentada, uma torta inteira. E vamos dizer a verdade, tá, pessoal? Olha só, o Chesterton, ele não é esse conservador que o pessoal pensa que ele é hoje em dia. Ele pode, pelo menos ele não é um conservador britânico. E não é tradicionalista. Isso. Não. Isso aí com certeza. Não. Ele flertava com o socialismo. Falar bem a verdade. Se vocês não notaram, leiam. Não, mas vamos... Olhando de hoje, com certeza. Eu não sei se dá pra dizer isso. Talvez não. Aí entra aquela coisa, exatamente, qual é o problema? Aí eu vou jogar uma outra coisa. O Chesterton nos ajuda a pensar isso. Tem coisas que são muito católicas, mas que por uma série de questões midiáticas, propagandísticas, de chavão, hoje em dia são consideradas pautas, né, do socialismo. Nem falar de esquerda e direita, para mim, que isso já é uma coisa superada. Mas pautas do socialismo. Superei a esquerda e a direita. Não, mas por que é uma coisa assim, não dá lateralidade, né? O pessoal continua tendo esse da realidade direita e esquerda. Mas é que, por exemplo, eu fico um pouco constrangido com a coisa da direita e da esquerda, porque se eu vou olhar o local onde surgiu a direita e a esquerda, o que hoje é uma ala da direita é a esquerda na Revolução Francesa, né? Então, assim, às vezes fica um pouco confuso. Sem dúvida, mas essa é a essência dessas coisas. Então, na verdade, tem coisas assim que... Gente, o cristianismo nunca advogou, né, liberalismo. Aliás, o liberalismo, nas suas vertentes mais radicais, uma coisa é a liberdade. Isso é uma coisa que tem um lugar muito claro dentro do cristianismo, certo? Mas o liberalismo, que pensa a liberdade como um absoluto, acima de vários elementos do bem comum, e que tem o seu lugar, a sua justiça, isso foi condenado pelo cristianismo, inclusive. Não, mas eu vou ler, assim, ó, leia os livros do Chesterton, ele é muito mais duro com o capitalismo do que com o socialismo. Que era o que estava inventando tudo na época. Claro, porque ele era inglês, ele estava vendo as mazelas diretamente. E o Tolkien, mais ecologista que qualquer um que eu já tenho conhecido. A maneira... Abraçar a árvore, né? Qual é a diferença Qual é a diferença da magia? Não, isso aí ele não, mas quase isso. Porque quando ele vai começar o ensaio dele, que é sobre história de fadas, ele vai falar de uma árvore, um grande salgueiro que havia diante da janela dele, eu acho que é isso. E que acabam derrubando. Ele disse assim, o único crime que ela cometeu foi ser grande e estar viva. E eu acho que, além de um casal de corujas, eu fui o único que chorei a sua morte. Então, o Tolkien... E ele vai, para dizer o que é a bruxaria em relação à magia. O que é a magia por Tolkien? É uma habilidade extraordinária para a produção do belo que está radicada na natureza daquele que o produz. E que para aquele que não tem aquela natureza, ao olhar para aquilo, é algo tão inatingível que tu diz assim, é magia. Que eu não sei como é que ele pode ter feito algo tão belo. E ele vai falar da bruxaria como a máquina. É, na verdade, o poder feito potência para a mera dominação. Dark Satanic Muse. Exato, Dark Satanic Muse. Tá aí William Blake. Tá. Mas assim, ó, e eu falo esse negócio do Chesterton, não é pro pessoal se assustar, é porque, cara, é para tu ler mesmo aí. Porque ele argumenta muito melhor do que qualquer um aqui. Sim. É muito difícil, assim, e ele é um crítico ferrenho do capitalismo. E é pra vocês lerem, mas é pra vocês não serem sectários. É pra ler o Chesterton justamente por isso. O Chesterton é o cara menos sectário. Exatamente. O antídoto contra o sectarismo é isso aí. Mas ele não era conservador. Olha, nos valores, ele era conservador, sem dúvida. Em economia... Nos valores, ele era um católico, né? Inclusive, porque a gente pode falar que existe uma mentalidade própria. Porque qual é que é o eixo? Se vocês lerem ali, tem um capítulo que eu recomendo vivamente do Ortodoxia, que é o Paradoxos do Cristianismo. Então, o cristianismo ortodoxo, como disse o Clístenes, sempre precisou lidar com paradoxo, com fenômenos que aparentemente são contraditórios, mas que na compreensão profunda do que eles são, na verdade não são contraditórios.
E esse que é o problema. Hoje em dia as pessoas não estão tendo mais a paciência para alcançar a sutileza suficiente para perceber que certas coisas não são ou. Elas convivem e no seu lugar são honestas. Né? Exatamente. Consciência social, a questão da comunidade, essas coisas. Claro, gente, pelo amor de Deus, ninguém é uma ilha, né? Não, mas eu não tenho dúvida que o Chesterton vivo hoje, os caras, os direitistas de internet, vão estar cancelando ele. Ele vai fazer uma crítica ao capitalismo. Meu Deus, isso aí não tá comigo. Então vai lá, vai votar no PT. Vai pra Cuba. Vai pra Cuba, Ia ser isso, pessoal. Vocês estão malucos, cara. Eu acho que ele já teve literalmente. Então ele escreveu assim, vai pra Cuba. O livro ele jogou no céu. Não, acho que hoje em dia o pessoal teria um pouco de temor disso, porque eles veem que o Chesterton é um cara gigantesco. Mas fosse vivo, tivesse escrevendo, os caras iam detonar ele. Não, tanto é que o Chesterton, ele é um cara... O que mais me interessa... Ele dizer pra ele ir com o Frei Beto. Né? Sabe o que eu acho mais interessante? E tanto é que o Chesterton tá do lado da verdade, que vocês podem ver que aqueles que são considerados pela maioria das pessoas, que tem como referência uma filosofia, né, a filosofia realista, a ortodoxia cristã, ou melhor ainda católica, como referência, e o bom senso, sobretudo, né, e os grandes inimigos dessas coisas que eu comentei fizeram um trabalho hercúleo para jogar Chesterton para baixo do tapete. De maneira que a gente já teve pessoas que nos acompanham aqui na Sociedade Chesterton Brasil, que comentando assim, Rodrigo, eu vou periodicamente ao Reino Unido e eu permeei ali por várias livrarias do Reino Unido e eu não encontro nem edições antigas nem edições novas de Chesterton publicadas na Grã-Bretanha, que é o país do Chesterton. Então, assim, essa capacidade de equilíbrio do Chesterton... Né, a gente nem tentar achar... A quem serve esse sectarismo? Na Alemanha, assim, ó. Tem qualquer livraria, tem dessas simples, não estou dizendo especializadas, né? Ou Mag Store também, vai ter ali Karl Rahner, tudo. Edição desse ano, tudo ali disponível. O papel não tem nada, certo? Não existe livros disponíveis do Papa Bento XVI na Alemanha, mas do Karl Rahner tem tudo. Isso é sectarismo. Exatamente. É sectarismo do outro lado, né? Não, e eu pergunto assim, a quem serve esse sectarismo? Essa que é a grande pergunta. Isso que as pessoas têm que se dar conta. Porque, galera, nada atrai mais do que uma pessoa que, conhecida por ser clara nas suas ideias e coerentes com ela, é capaz de agregar. Esse é um negócio que sempre... Né, o problema é que nós brasileiros somos um pouco voláteis nas nossas ideias. Mas a gente vê como é bacana para muitas pessoas chegarem aqui. Por exemplo, se a gente chegasse num ambiente onde chega uma pessoa sectária de qualquer lugar. Aqui, pode se encastelar no sectarismo. Mas a tendência é que ela acabe se diluindo. Né? O cara chega num lugar aí, principalmente... O cara já é convidado para um churrasco, o cara já é convidado para um pagode, ou para uma roda de violão, ou para a festa que está acontecendo, para o almoço. O cara te conheceu 2 semanas, a gente já convida o cara para o almoço de família. Agora, nós brasileiros não precisamos perder isso para termos ideias claras, mas manifestar elas também de maneira, né, simpática e firme como Chesterton. A questão é essa, só pode ter ideias claras e conhecer os lados do debate. Ótimo. É só assim que tu vai escrever bem, em primeiro lugar. Exato. Se tu só conhece um lado, só repete o chavão do teu lado, cara... Tu não estás vendo de fora. Mas é horrível, cara. É horripilante isso aí que tu faz. Isso que tu eu acho que foi porque tu não lê o outro lado, cara, que só tá... É muito ruim. Foi tu que levantou isso antes. Que o Chesterton era um cara que lia. Sim. Ele não falava do que ele não lia. Tá? Ele falava das ideias que ele... Isso aí. Conviver com as pessoas. Conviver com as pessoas, exato. Pô, tipo, ele fala... Eugenia é um troço horrendo. Né? E com certeza ele achava horrendo no Shaw esse negócio. Perfeito. Né? Mas, sei lá, o Shaw, pelo menos, eu acho que ele não dava dinheiro para aborto, para coisas assim. Ele não tem limites, né? Se o cara moralmente, se o cara vai para a prática e ajuda a fazer coisas horríveis, se ele tá só na teoria, tu consegue conversar com ele. Se ele passou para a prática, aí tu já vai mais para trás, já dá passo. Não, mas passo para trás. Você está devolvendo aquela atitude, né? Não, claro, você é amigo do cara, sim, né? Tudo é estômago, né? Porque tudo é estômago. Até se você
Às vezes as pessoas não têm estômago para levar à frente uma relação com algumas pessoas que têm determinadas atitudes. Isso aí tem que ser compreendido também. Todo mundo tem seu limite. Não, mas deixa quieto então. Não fica lá na Exato. internet enchendo o saco com chavões. Eu vou pegar um santo de referência agora, que é São Thomas More, né? Ou seja, o Henrique VIII, no período que ele aprisionou e matou Thomas More, foi de horror e mais horror, como vai dizer uma velha canção. Cara, em nenhum momento, e isso não é só por questão de lealdade ao rei, mas porque Thomas More era amigo do rei Henrique, né? E teve gente que escreveu isso, não havia ninguém melhor em fazer amigos e mantê-los do que Thomas More. E ele conhecia, e essas amizades todas dele, tanto é que foi lastimado pela Europa inteira, né? E muitos dos que estavam lastimando Thomas More não eram correligionários das ideias dele. Mas uma coisa interessante, Thomas More ele teve uma clareza muito grande sobre um tema que não era ponto pacífico, não. Que é essa questão da maneira do exercício da soberania do Papa. Né? Então não era uma coisa, né, completamente clara para todo mundo. Tanto é que dizem que a relação dele com o São João Fischer é que esclareceu isso para ele. Mas era um cara que até o fim, até o cadafalso, com o cara mandando matar ele, ele não falou mal dele, né? Não louvou nenhuma das suas atitudes, né? Mas, né? Aí eu quero ver, é aí que eu quero ver. Pois é. É isso aí então, pessoal. Tenha uma alma um pouquinho mais fina. Né? Finura de alma. Se tu não queres estudar o assunto, fica de boa. Não fica vociferando como se tu fosses a autoridade no assunto, que tu não és. Eu acho que é isso, né? E pessoal, não deixe de conferir, a gente tá aí com isso aí, é sempre bacana instar o pessoal. Nós temos aí todo o conteúdo do Instituto de São Vítor, Sociedade Chesterton Brasil, à disposição, tanto nas redes sociais, né, ali no YouTube, Instagram e tudo mais. Só ali você já tem um vasto conteúdo que vai poder conhecer a solidez, né, da tentativa que a gente tem de compartilhar o aprendizado que a gente recebe. Tentativa não, execução mesmo. É isso aí, Cristo, execução. Entendeu? Que mané tentativa que é. Teu projeto, eu não tenho projeto nenhum, eu tenho negócio. Executar. Eu faço coisas. Então, conheça todas as iniciativas, Escola Clássica, Sociedade Chesterton Brasil, Instituto de Venham aí. Quando é que vai ser lançado o curso de formação de verão? Tá? Isso, formação de verão. Aí, dia 22, né? Sim, então dia 22. Tá, mas o podcast vem antes. Sim. Ah, tá. Então, ó, dia 22, dá pra chegar até na última hora aí, dá pra chegar. Isso. Deve vir em 2, 3 dias. Fazendo qualquer negócio. Isso. Vamos. Então, vamos lá. Formação de verão. Veio a Porto Alegre, São Calor, temos ar-condicionado em toda a casa. Tem ar-condicionado pra caramba. Tem novidades na Isso, sociedade, tá podemos dizer aí? Já podemos anunciar? Sim, já vai estar lançado. Então é isso aí. Fala aí. Nova Jerusalém. Exato, estamos com a campanha de lançamento do livro Nova Jerusalém do Chesterton, certo? Que é lindo, é maravilhoso. Que é maravilhoso. Quer dizer, gente, há uma viagem, o Chesterton fazendo as suas reflexões, na verdade, quase como se eu acompanhasse um diário de viagem, não é esse o formato, mas as reflexões dele, da viagem que ele fez até a Terra Santa, sobre uma série de temas que são interessantíssimos. Por que o Chesterton é um comentarista que você deveria conhecer falando disso? Porque o Chesterton não vai falar sobre a sua experiência pessoal. O Chesterton é um cara que tem um apanhado completo de tudo o que significa simbologicamente e de maneira concreta na história a Terra Santa para nós que somos uma civilização cristã, né? E isso com um pensamento, né, que abarca tanto esses processos da divisão do cristianismo, dos povos envolvidos nisso. Então é maravilhoso, vale muito a pena. Eu olhei a relíquia do Ansel Queiroz, que é muito engraçado, um filme mais divertido. Ah, isso é muito bacana. Então tá. Isso aí, pessoal. Valeu.